Olá, estou com a Bíblia Sagrada aqui e é mais um prazer e alegria estar com você, porque ela está aberta em Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o 37, que vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Mas neste primeiro momento eu te peço mais uma vez, principalmente você que já está aqui no canal e aos que ainda não estão inscritos, para se inscrever. Aqueles que já estão inscritos, comente, compartilhe, nos ajuda aí a crescer. Eu peço, faça esse pedido com todo carinho e com todo o amor que no nosso coração tem por vocês, tá bom? E é com conteúdos de qualidade que nós vamos estar indo, com conteúdos de profundidade, com conteúdos também com rapidez e seriedade. Deus em Cristo abençoe, você está no canal Galardoar de Ensino. O ensino de presente para você. Nós já vamos iniciar em nome de Jesus, esse é o tempo suficiente para você se inscrever, comentar, compartilhar, ativar as notificações e nos ajudar em nome de Jesus. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Ah, escuta! O bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estavam seus, dentro dele havia muita compaixão. Glórias a Deus, né? Portanto, vamos nos encaminhando então para o início desta gravação, ok? Deste vídeo. E vai ser assim um vídeo com muita bênção, né? Uma ajuda muito grande para nós. Em nome de Jesus, tá ok? Então nós vamos estar aí trabalhando como pedido, né? Aí dos nossos irmãos que sempre estão conosco aí. Esse foi um pedido do nosso irmão Diácono Jerônimo, né? Diácono ali na Assembleia de Deus em Vila Nova, Pastor Luiz Gustavo, ok? Então esse é um pedido todo especial e que a gente vai tentando aí ao longo do tempo, respondendo aos pedidos e também tentando aí tentando responder com maior rapidez possível aos pedidos aí, né? Atender os pedidos aí, tá ok? Então esse é um pedido do nosso irmão para falar sobre o bom samaritano. E algumas coisas aqui nós vamos trabalhar, tá ok? A questão do bom samaritano. Eu tenho convicção de que será uma bênção para você, tá ok? Então nós vamos lá ao texto. Eu sempre falo para os irmãos, né, que todos os textos na Bíblia é necessário que haja uma certa coerência, né? Ou seja, o que é coerência? A coerência é você estar a par de outros textos bíblicos para então dizer determinada verdade dentro do texto. A primeira verdade fundamental e que salta aos nossos olhos já nesta parábola é que Jesus sempre vai remeter à multidão e aos discípulos, de modo geral, por meio de parábolas. Todos nós somos sabedores. A parábola nada mais é do que uma comparação, né, entre uma situação e outra, e em que ele estabelece uma verdade que esteja pautado nesta comparação com o objeto comparado. Então é o meio termo, né, digamos assim, o meio termo em que Jesus sempre estabelece em o objeto em que ele pega para comparar e o objeto comparado. Então a parábola é justamente isso, né? É colocar lado a lado. É o original da palavra no grego, remetido do verbo cognato, né? O que é um verbo cognato? É que tem a mesma raiz da palavra, tá? Mesma raiz. Então a mesma raiz vem do hebraico e passa para o grego e tem a ideia de estar lado a lado, ou seja, comparar. Basicamente, você só tem parábolas
principalmente só no Novo Testamento, somente no ministério de Jesus, tá? Você só tem parábola no ministério de Jesus. Por isso, essa já é uma verdade, de que Jesus sempre trabalhava com parábolas, ok? Parábolas. Baseado nisso, a parábola às vezes era remetido para ser uma ideia de facilidade, ou seja, facilitar o entendimento, mas em outras ocasiões ele mesmo dizia, estou falando por parábolas para que aquele que tenha ouvido, não, para que tenha vista não veja, e para quem tem entendimento não entenda. Então tem hora que a parábola que Jesus usa é para que as pessoas entendam, mas tem hora que não, tem hora que é para ficar aquele enigma no ar, para que então possa ser descortinado, ok? Então, baseado nisso, nós temos a parábola do bom samaritano. Esse título, inclusive, ele é um título que é colocado posterior, né? Todos nós também somos sabedores, e aqueles que não são, esse vídeo, esse canal, né, serve para justamente também levar informações, levar conhecimento de cunho teológico, de cunho igrejeiro, de cunho bíblico para todos os nossos telespectadores, tá ok? Para vocês, então. Então, cada um de vocês que está nos assistindo neste momento, sabe que a parábola do bom samaritano, ele nos remete à ideia de santidade, né? de misericórdia, né? Ele nos remete à ideia de misericórdia, de perdão, né? De ajuda, né? Ele sempre nos remete a esse tipo de perspectiva. Para nós entendermos efetivamente o que está sendo tratado ali, é necessário, inclusive, entender por que Jesus usou a figura do samaritano, né? Para poder fazer aquela ajuda e tudo mais para o homem que tinha acabado de ser assaltado, né? E, inclusive, apanhou a beça, foi dado como morto, porque a Bíblia diz e estava quase morto, ao ponto de morrer, né? Ou seja, apanhou exageradamente. E por que Jesus usou a figura do samaritano para ajudar esse homem que acabou de ser assaltado? E também por que Jesus usou duas figuras elementares da religiosidade judaica, né? De todo aquele processo litúrgico, ritualístico, do processo judaico que vem desde o Antigo Testamento. Então ele usa o sacerdote, ele usa um levita para poder narrar e dizer que tanto sacerdote quanto levita, que pela lógica, né, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, eles não estão subindo, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, e esse caminho, inclusive, segundo os estudiosos, este caminho, inclusive, tinha 27 quilômetros de distância entre Jericó e Jerusalém, e o caminho escolhido por esses salteadores e também por esse homem que foi assaltado, e principalmente pelos sacerdotes e pelo levita, é um caminho que geralmente não é o caminho tradicional para ir para Jericó. É um caminho um pouco diferenciado, onde há alguns atritos, e até a estrada em si não está plana, né? Não é uma eira, digamos assim. Então, além disso, existia também os rochedos, as rochas, ou seja, o caminho era bem perigoso. E era tradicional para o período de que este caminho tinha muitos salteadores, tá ok? Que aproveitavam o terreno bastante acidentado, justamente para saquear as vítimas, roubar as vítimas e ter a rapidez na fuga e também a possibilidade de se esconder por detrás das rochas e tudo mais. Então existia ali de Jerusalém para Jericó 27 km, 27 quilômetros de distância. Ainda assim existia um declive, né, de 1.200 metros aproximadamente, por volta de 1,2 quilômetros, né, de declive, ou seja, de descida, né, e isso tornava-se ainda, além de perigoso, ao caminho difícil e que necessitava essencialmente de resistência, ok? Então esse é o primeiro ponto, bem panorâmico, para a gente identificar que esse era um caminho difícil, né? Era um caminho difícil,
e que o samaritano, tanto o sacerdote quanto o levita, ele então escolheu este caminho para ir embora para casa, né? O que dá a entender aqui, né? Porque ele está descendo de Jerusalém para Jericó. E existia naquele tempo ali de Jesus, muitos sacerdotes e levitas viviam, né, em Jericó. Eles nem viviam em Jerusalém, eles moravam em Jericó, né? Que nós não vamos entrar na questão geográfica do que seria a Baixa Jericó, a Alta Jericó, né? A Jericó Nova, a Jericó Velha, a Jericó de Josué, enfim. Então a gente não vai entrar nesse critério porque isso não é o objetivo do vídeo, tá? Mas nós vamos identificar o seguinte, nós vamos identificar primeiro quem eram os samaritanos, né? Talvez você que esteja aí saiba, mas tenho irmãos que também possam estar nos assistindo nesse momento que talvez não saiba, né? Quem eram os samaritanos? A pergunta primeira é justamente essa, para que a gente comece a identificar os elementos fundamentais do porquê que Jesus usou esta parábola. E aí mais uma vez eu volto naquela ideia do contexto, né? Jesus, ele tinha acabado de não ser aceito no capítulo número 9, se você ler Lucas capítulo 9, o versículo 51, 52, 53, olha o que diz o texto, ó. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante de sua face, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Nós vamos chegar lá, aldeia de samaritanos, né, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Ou seja, então eles não recebem Jesus porque Jesus tinha uma aparência de quem estava indo para Jerusalém, ou seja, quem geralmente ia para Jerusalém, principalmente como andarilho, era obviamente para a adoração. E nós sabemos muito bem que existia esse problema, né? Entra-se no Novo Testamento com esse problema entre os judeus e os samaritanos, e principalmente pela ideia do lugar como centro de adoração. Para os samaritanos é o Monte Gerizim, para os judeus é o Monte Ebal, que vem desde Moisés, né? Desde Moisés, aí com a ideia descrita em Deuteronômio capítulo 27, versículos 4 a 8, versículo 12, ok? Então, Monte Ebal, que depois tornará a ser Siquém, né? E Siquém nós sabemos então que mais precisamente Jerusalém, ok? Então, para os judeus, Jerusalém é o centro da adoração. Para os samaritanos era então Monte Gerizim, ok? Monte Gerizim. Olha só que interessante. Então, quem são os samaritanos? Em primeiro lugar, os samaritanos eram tidos no Antigo Testamento, a partir do segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo 29, os samaritanos eram povos realmente residentes na cidade de Samaria. Tá? Em princípio, quem eram os samaritanos? Povos residentes na cidade ou província de Samaria. E aí a gente vai ter que voltar um pouco na história para identificar que essa ideia de Samaria só vai vir, né, depois daquilo que nós chamaremos de divisão do reino. Essa divisão do reino entre judeus e samaritanos, mais precisamente entre Judá e Israel. Israel ficará com 10 tribos, né? E Judá ficará com 2 tribos. Capital de Judá, Jerusalém, a capital de Israel era Tirza, tá? Capital de Israel, em princípio, era Tirza, aonde que vai ser trocado, né? Com o rei de Israel, chamado Onri. Inclusive, Onri é pai de Acabe. E Onri será um dos reis de Israel, um dos reis, inclusive, que será um mau rei, que levará o povo à idolatria, que levará o povo ao distanciamento de Deus. E ele é quem vai fundar, vai tirar a capital de Israel de Tirza, para que pudesse ser, então, em homenagem, inclusive, a um homem, né,
vai ser então fundada a capital de Israel, Samaria, tá? A partir dessa capital, eles vão também fundar um centro de adoração diferente do centro de adoração dos judeus. O centro de adoração dos judeus será em Siquém, né? E o centro de adoração dos israelitas, né? Das 10 tribos, a partir de Jeroboão I, será então no Monte Gerizim, ok? Esse é um dos pontos que vai acontecer, os rachas, né? Os problemas que ocorrerão entre judeus e samaritanos. Esse é um dos pontos. Outro ponto interessante que nós elaboramos e nós colocamos aqui para vocês é que a Síria, né? A Síria, tanto com Tiglat-Pileser III, isso está descrito em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. Lá você não vai encontrar o nome do rei, né? O nome do rei será nos anais da história, principalmente com um homem, né? Um dos doutores, né? em filosofia, né? Doutor Dewey Beagle, tá ok? Dewey Beagle, tá ok? Esse doutor em filosofia, ele era professor de teologia na Seminário Teológico de Washington, D.C., né? E ele é um dos colaboradores para o dicionário bíblico Wycliffe. E o dicionário bíblico Wycliffe, segundo Beagle, né? Ele vai identificar que a Síria, né, é quem vai levar em deportação outros povos para Samaria, para onde estavam os samaritanos. Entenda que até agora os samaritanos são aqueles moradores de Samaria, ok? Depois, por que eu estou falando isso? Porque lá mais na frente nós vamos identificar que os samaritanos se tornarão um grupo, né? Um grupo específico, quase que uma doutrinação, uma escola, né? Quase que uma escola. Ele sai de ser apenas um grupo de pessoas que vivem e moram em Samaria para se tornar uma ordem, digamos assim, né? Essa é a palavra mais correta. Como se fosse uma ordem. Se nós fôssemos falar aqui, olhando para o âmbito católico romano, como se fosse uma ordem beneditina, como se fosse uma ordem eclesiástica, ok? Então, até então, nós temos em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, o que é que acontecia com os escravos e as pessoas, os povos que perdiam batalhas, eles eram deportados de um lugar para outro. Nós sabemos que isso vai acontecer, inclusive com o próprio Israel, isso vai acontecer com o próprio judeu, com o próprio Judá, né? O reino norte e o reino sul será cativo, um será pela Síria mesmo, e o outro será pelos babilônicos, né? Com Nabucodonosor. Então, Tiglat-Pileser III, ele é um rei da Síria e vai levar muitos deportados para morar em Samaria. Um dos problemas terríveis era justamente esse, porque o povo que antes era um só e era um povo sem mistura, digamos assim, que eram povos samaritanos. Não esqueçamos que os samaritanos são judeus, né? Mas aí, por causa desse distanciamento, né, entre e essa mistiçagem, né, este misticismo, né, a partir tanto dos reis da Síria, né, fazendo isso tanto com Tiglat-Pileser e tanto com Sargão II, todos esses estão descritos na Bíblia. E o segundo Sargão, ele está descrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, principalmente, respectivamente, nos anos 732 a.C. e 721 a.C.
Então nós vamos observar que por causa destas deportações, o povo samaritano, que até então era puro também, começaram a se misturar com outros povos. E essa mistura de outros povos também vai fazer que, além do sincretismo religioso, ou seja, a adoração a outros deuses, além da entrada e intromissão do paganismo em Israel, como 10 tribos, Reino Norte, também vai haver a ideia do jugo desigual, que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder no Antigo Testamento, e o povo de Deus, então, o povo de Israel, então, vai deixar de observar esta lei. Uma outra coisa interessante do porquê da divisão entre judeus e samaritanos também era com relação à Bíblia, tá ok? A Bíblia. Eu estou usando aqui a expressão Bíblia para nós não entrarmos em outras janelas que são abertas ao longo do vídeo, tá? Mas vou falar Bíblia aqui só para a gente entender, né? Ou seja, a Bíblia dos judeus era a Bíblia inteira do Antigo Testamento. Você tem os escritos, os salmos e os proféticos, né? Você tem a Torá, você tem o Keturim, você tem o Nebirim, né? Então são as 3 partes fundamentais, só que samaritano só tinha o Pentateuco samaritano, né? Alguns, inclusive, vão, segundo o próprio dicionário Wycliffe, né? Alguns vão dizer que foi proposital isso, outros vão dizer que não teve intenção alguma, que na realidade o que se chegou, uma vez que os samaritanos foram expulsos das terras judaicas, né, digamos assim, do povo judeu, e nessa expulsão o que foi entregue para eles, o que foi achado de pergaminho foi como é que eu posso dizer? Os fragmentos da Torá antiga. Então, independente de qualquer coisa, os samaritanos tinham apenas a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como regra de fé, como Bíblia sagrada para o seu período. E então, para os judeus, os samaritanos não tinham a lei inteira, e eles estavam, então, faltando alguma coisa, né? E aí levava, né, os judeus a acreditarem que eles não tinham toda a verdade. Deu para entender? Então, esses são algumas características do porquê que os judeus não falavam com os samaritanos. Nós vamos ver isso, por exemplo, em João capítulo 4, né? João capítulo 4, Jesus conversando com a samaritana. Jesus conversando com a samaritana e outras questões que também será muito relevante para nós, tá ok? Concluindo essa parte histórica, digamos assim, antes da gente entrar efetivamente no texto, a parte histórica termina justamente com os samaritanos ainda embargando a obra já no pós-exílio de Judá. O pós-exílio de Judá por Babilônia, que Ciro o Grande é que permite a volta do cativeiro, e nessa volta do cativeiro você tem, por exemplo, Zorobabel, Josué, Esdras, né? Neemias, tudo para vir para reconstruir o altar, o templo, os muros que estavam ainda quebrados, né? E nós conhecemos. Então você sabe que o templo de Zorobabel vai ficar parado quase 3 anos, porque alguém embarga a obra, e esse alguém eram os samaritanos. Então houve aí mais uma pegada, poxa, os samaritanos indo contra nós novamente para poder embargar uma obra que até então era de Deus, e os próprios irmãos brigando um contra o outro, né? Os próprios irmãos brigando um contra o outro. Esdras capítulo 2, versículo 2 ao 5 vai falar sobre isso. Depois chega Neemias, depois de 13 anos, né, que Esdras já estava, Neemias vai chegar, né? E Neemias também vai ter uma oposição que, segundo o dicionário Wycliffe também, tanto Sanbalate como Tobias têm o nome dos seus filhos com nomes que derivam do nome de Deus do Antigo Testamento, que é o nome de Yahvé, né? Ou Jeová. Então o nome dos filhos de Sanbalate e de Tobias era uma referência a uma variante do nome Jeová. Isso implica dizer, segundo
segundo o dicionário Wycliffe, né, isso implica dizer que tanto Sanbalate quanto Tobias tinham uma forte inclinação a ser crente. Vamos botar assim para a gente entender. A ser cristão, ok? A ser de Deus. Isso está descrito em Neemias, capítulo de número 2, versículos 10 e 19. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Então, por estas questões, também vai haver a mais segregação entre os judeus e samaritanos. A questão é a seguinte: para João o Batista no Novo Testamento e para o ministério de Jesus, Jesus e nem João Batista, eles queriam, né? Ou eles estavam a favor dessa antipatia entre os irmãos. Muito pelo contrário. Nem João Batista nem Jesus pregava a favor da continuidade dessa antipatia. Na realidade, o que Jesus queria pregar, o que João Batista pregou, e o que Jesus queria pregar, principalmente na parábola do bom samaritano, na conversa de Jesus com a samaritana, né? E tantas outras vezes que Jesus quis fazer, né, dentro da cidade samaritana. Umas vezes ele não foi recebido, como nós lemos aqui em Lucas, capítulo de número 9. Outras vezes ele foi expulso da cidade de samaritanos, ao ponto dele dizer, por exemplo, em Lucas, capítulo número 10, versículo de número 13, ele dizer assim, ó, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, né, sem Tiro e em Sidom, né, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, há muito teria se convertido. Então, existiam momentos em que Jesus queria fazer milagres, mas porque a multidão ali não estava crendo em Deus, e a multidão ali era na sua maioria de samaritanos, né? Não criam em Deus, o próprio Jesus não conseguiu fazer tantos milagres assim, só para você ter uma ideia. Então, qual é a intenção de Jesus na parábola do bom samaritano? Primeiramente, a intenção de Jesus era fazer com que houvesse uma aceitação maior, principalmente na nata da sociedade religiosa, né? na cúpula, digamos assim, da sociedade religiosa, né? Caiu o estigma de que os judeus é que são os certos o tempo inteiro e os samaritanos não. O que Jesus queria é estabelecer um status quo social, né? Ou seja, uma ordem plena dentro daquilo que era o judaísmo, né? Os judeus, que todo mundo poderia dar as mãos novamente e tornarem-se novamente irmãos em Cristo, ok? Esse era o primeiro ponto, tá ok? O primeiro ponto ali com relação à parábola do bom samaritano, ok? Nós estamos correndo, falando rapidinho, né? E aí nós vamos identificar o seguinte, olha, baseado no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5, Levítico, capítulo 19, versículo 34, e 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 23, nenhum dos dois que passaram ali, tanto sacerdote quanto levita, nenhum dos dois fizeram o que Deus tinha ordenado desde a Torá. Nenhum dos dois. Porque a Torá dizia o seguinte, até com os estrangeiros, eles deveriam possuir misericórdia e trabalhar, né, pelos estrangeiros, até que esse estrangeiro fosse muito bem tratado, tá? Entenda que eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Jericó. O que eu disse no início? Eles saem de Jerusalém porque ele tinha acabado de adorar. Estão indo para Jericó porque eles estavam indo para casa. Será que eles não tiveram tempo suficiente para poder parar e dar atenção a este homem caído que estava à beira do caminho, quase morto, que já foi saqueado, né? Precisamos levar em consideração a nossa atenção para a pergunta que desencadeia a narrativa da parábola.
qual é a pergunta principal? A pergunta principal é a seguinte: quem é o meu próximo? Né? O doutor da lei já havia perguntado a Jesus lá no início, né? Não para uma ideia de ignorância, né? Significa que ele não sabia de nada, muito pelo contrário. O que significa era que a Bíblia vai dizer que eles estavam tentando Jesus. E Jesus, a pergunta era o que ele de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai dizer assim, ó, o que está escrito na lei? E como leis? Porque isso é fundamental. Porque uma coisa é o que está escrito na Bíblia. Outra coisa é como eu leio. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você como doutor da lei, você conhece a Bíblia e sabe o que está escrito na lei. Mas agora é outra coisa que eu vou te perguntar. Como é que você interpreta esta lei? E aí Jesus vai dar um banho, uma lavada neles novamente, no que perguntou isso, né? Porque ele deveria saber, né? Ele deveria saber já como era que a Bíblia mencionava acerca da misericórdia para com o estrangeiro, mas ele queria arrazoar, ele queria pegar Jesus em uma debilidade para poder, então, tramar contra Jesus. Só que Jesus vai fazer uma pergunta na famosa maiêutica socrática, ele vai responder a pergunta para ele com outra pergunta, e fazendo com que a resposta que já está na boca do doutor da lei possa ser extraída. Isso era o que fazia Sócrates através de... o conhecimento de Sócrates chegava através de Platão, né? No ano 400 a.C. Era isso que Sócrates fazia, né? Maiêutica é uma palavra emprestada da medicina, principalmente da obstetrícia, né? Que diz respeito ao nascimento de uma criança, ao nascimento de alguma coisa. Então a maiêutica socrática é a ideia do nascer a ideia, do dar vida à ideia, né? E as concepções partiam sempre das dúvidas, das perguntas. E alguém perguntava para Sócrates, Sócrates respondia com outra pergunta. Jesus fazia a mesma coisa, com outras palavras, obviamente, no campo não filosófico, mas todas as parábolas de Jesus sempre tinham uma ideia final de ganhar aquela pessoa para ele, né? Ganhar aquela pessoa para a mudança de vida, para a metamorfose que ela precisaria ter, para a metanoia que ela precisaria ter na vida dela. Então assim também aconteceu com o doutor da lei e com aqueles que estavam ouvindo a parábola do bom samaritano. Qual era a ideia? Quem é o meu próximo? Primeiro é quem herdar a vida eterna. E Jesus vai dizer, para herdar a vida eterna é só cumprir ali os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o doutor da lei vai dizer assim, mas quem é o meu próximo? E isso é muito importante, porque é muito fácil, né? Se nós nos colocarmos agora dentro da história também, inserir, né? Trazer para nós esta verdade, é muito fácil nós falarmos que o meu próximo é aquele que não está necessitando de nada, mas eu o ajudo em alguma coisa, por mais simples que seja, esperando que esta pessoa posteriormente me devolva algo. É muito fácil isso. É muito tranquilo. Eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu ajudo beltrano. Só que na realidade não está ajudando pelo amor à alma, pelo amor à vida, pelo amor ao próximo em si. Mas ele está ajudando, ou ela está ajudando, porque sabe que pode haver a possibilidade de um retorno posteriormente, seja ela financeiro, seja ela de status social, seja ela que o nome dela apareça em algum jornal, em algum outdoor, né? Ou amanhã ou depois ele vira e fala que ajudou, que melhorou a vida da pessoa, que ajudou quando estava precisando e que agora essa pessoa tem que retribuir. Na realidade, a pergunta é muito pertinente. Quem é o meu próximo? A parábola está dizendo que o próximo é aquele que realmente está necessitado da nossa ajuda, né? Da nossa ajuda. É aquele que realmente está necessitado. E a ideia aqui, né? A ideia aqui
não é nem do próximo no sentido de eu perguntar quem é o meu próximo, mas a pergunta deveria ser, né, como estou sendo o próximo de alguém? Como eu estou sendo próximo de alguém? Né? Porque é muito fácil eu olhar assim, quem é o meu próximo? Eu posso escolher, dá a impressão de que eu posso escolher, né? Eu posso escolher. Não, você não pode escolher. É aquele que está necessitado, é o teu próximo. O que eu estou falando aqui é que nós não podemos simplesmente dizer, o meu próximo é aquele ali, eu vou ajudar, mas ele na realidade não está necessitando tanto assim, né? Ele não está passando fome, ele não está passando necessidade. Ele tem lá no ruim de tudo, ele tem lá um emprego, ele tem lá, agora, uma pessoa que está, né, com dificuldades de aluguel, de luz, de gás, né, com as coisas tudo aumentando, 2, 3 filhos, né, o pai e a mãe desesperado, desempregado, terrivelmente, e as coisas não fluindo. Então, esse seria o próximo dessa pessoa, e que nós vamos ver lá, né? Jesus poderia usar qualquer elemento e qualquer nome aqui para ser a pessoa que iria ajudar o que estava caído no meio do caminho, quase morto. Mas ele usa o samaritano justamente porque a ideia de samaritano estava enraizada nos judeus, né? A ideia dos samaritanos estava enraizada nos judeus, como um elemento de repugnação. O que Jesus está dizendo? Olha, não adianta ser sacerdote levita, né, e passar de largo por aqueles necessitados, mas quando chegar lá dentro da igreja, lá dentro do sacerdócio, né, dá uma de que ama o próximo, que prega pelo próximo, que faz, que acontece, né? É nesse sentido. Ou seja, Jesus está dando uma lavada também na hipocrisia dos sacerdotes e dos levitas, né? Que passam de largo e não têm os elementos fundamentais na sua vida para poder, então, multiplicar isso, né? Multiplicar. Porque quando eu sou próximo de alguém, quando eu sou um próximo bom, né? Um próximo de alguém, eu multiplico aquilo que eu tenho. Eu tenho azeite, eu tenho vinho, eu ponho na ferida, eu limpo, eu saro aquela pessoa, eu ergo aquela pessoa, eu levanto. E outra coisa, eu mantenho aquela pessoa, inclusive financeiramente, como está descrito aí no samaritano. Quantas pessoas, inclusive, quantas pessoas dizem, né, um monte de atrocidade acerca daquelas vezes que até ela está ajudando ou já ajudou. A pessoa está até necessitada, o camarada é um samaritano, é o próximo daquele, né? Ele se coloca como próximo daquele necessitado, mas chega um determinado momento que ele vai dizer assim, poxa, já estou ajudando, né? Estou ajudando, mas não está adiantando nada, não estou vendo retorno nenhum. Olha o que esse homem samaritano, que era um forasteiro, que estava a caminho, né, no mesmo caminho do sacerdote, do levita, olha só que interessante que ele vai fazer. Ele vai deixar o camarada na hospedaria com a primeira diária paga. No dia seguinte ele vai deixar ainda, né, 2 dinheiros, ou seja, é como se fosse 2 diárias, né, do trabalhador braçal. 2 dinheiros é como se fosse 2 denários, e 1 denário é o valor do trabalhador braçal de um dia, a diária de um trabalhador braçal, a diária de um jornaleiro. E ele vai deixar ali 2 diárias pagas para aquele homem, para que o homem pudesse ser tratado da melhor forma possível, né? E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: eu estou sendo bom próximo de alguém necessitado? Eu estou sendo um bom próximo de alguém necessitado? Ou eu estou próximo, mas não sou próximo de ninguém? Eu estou próximo, mas não sou próximo de ninguém. Tem sempre alguém que você sabe, que você conhece, que realmente está necessitando de sua ajuda, né? E aqui eu não estou falando para você não ajudar aos domésticos na fé, né?
Porque tanto Tiago quanto o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não ajuda os domésticos da fé, principalmente os da família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Né? Negou a fé e é pior que o incrédulo. Nós sabemos disso. Todavia, você conhece efetivamente aquele que necessita mesmo. Aquele que está numa situação terrível, seja ela financeiramente, seja ela psicologicamente. Olha quantas pessoas estão próximas de você que estão tentando suicídio. Olha quantas pessoas estão próximas de você agora que está tentando, né? Que tem síndrome do pânico, que não quer mais sair de casa. Olha quantas pessoas estão próximas de você que não quer nem mais estar na presença de Deus, não quer estar na casa do Senhor. Seja o próximo desta pessoa hoje ainda. Né? Hoje ainda seja o próximo dessa pessoa. Deixe as indiferenças de lado um pouco, né? E observe que Jesus nos chamou para ajudar ao próximo, para amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar ao meu próximo como a mim mesmo. As indiferenças precisam estar de lado, né? Olha só quanta indiferença aqui de judeus e samaritanos. Mas Jesus faz questão de usar um personagem samaritano para dizer que foi esse samaritano que ajudou e fez o trabalho que era para o sacerdote e para o levita fazer, e eles não fizeram. Então o sacerdote, inclusive aqui, você sabe muito bem, né? E por algum acaso, se alguém estiver aí e não souber, vai saber agora, porque o canal Galardoar de Ensino o ensina de presente para você. Você vai saber que o sacerdote hoje somos todos nós. Né? O livro de Hebreus fala justamente sobre isso, que nós somos agora sacerdotes e entramos com ousadia a sala do trono pelo novo e vivo caminho. Que vivo caminho é esse? É o caminho de Jesus. É o caminho do sangue de Jesus que nos dá ousadia para entrarmos na presença de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, nós não entraríamos. Né? Então olha só que interessante. Então a ideia da parábola é justamente você agir com misericórdia, né? Você ajudar o próximo, mas realmente identificar quem é que necessita. Porque olha o versículo final. Versículo 36 vai dizer assim, Jesus falando para o doutor da lei, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Entenda que a pergunta está ao inverso. O doutor da lei pergunta assim, quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? E no final Jesus fala assim, você é próximo de quem? Tá dando para entender? Ele inverte. Porque na realidade a ideia do doutor da lei é o seguinte, fala aí, porque não está claro para mim a lei, né? E aí eu não sou obrigado a fazer quando a lei não está clara. Não, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu me faço próximo de alguém necessitado. Eu que me faço. Eu não espero que o necessitado me peça. Eu preciso me posicionar, identificar quem é o necessitado e eu ser o próximo dele. Tá dando para entender? Então olha o que Jesus vai dizer. Qual dos três pareceu ser o próximo do que caiu? Qual dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Então ele respondeu, ora, o que usou de misericórdia para com ele foi o samaritano. Então Jesus vai dizer, vai e faze da mesma maneira. Então quem era o próximo? É aquele que estava caído. É aquele que estava moribundo. É aquele que estava quase desistindo. É aquele que estava quase morto. É aquele que estava todo ensanguentado porque com certeza os salteadores o bateram. Esse era o próximo do samaritano. Então que nesta gravação nós realmente também tenhamos aí um pouco de apatia, porque num mundo globalizado, informatizado,
cibernético, industrializado, com rapidez, acelerado. Nós estamos esquecendo que existem pessoas que às vezes estão piores do que nós. E mesmo com as nossas fraquezas, nossas debilidades, nós podemos ser o próximo delas, tá? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá ok? Fica com Deus em nome de Jesus. E se você gostou deste vídeo, deixa aí o like, né? Compartilha, se inscreva no canal e nos ajude a crescer ainda mais. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou.